Nova lei penal publicada alterando dispositivos importantes do nosso Código Penal e que já poderá ser objeto de cobrança nos próximos exames de ordem a partir do ano que vem. Vamos analisar a Lei 15.280 e os principais pontos de alteração promovidos dentro do Código Penal para alguns crimes específicos, normalmente os crimes contra a dignidade sexual. Mas antes de a gente começar, curtam aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais e coloquem aí aquele sininho para ser notificado de vídeos diretos, rápidos e objetivos de direito penal como esse. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para comentar algumas alterações promovidas pela Lei 15.280, agora de dezembro de 2025. Uma lei que promoveu algumas alterações no Código Penal, especificamente em crimes de natureza sexual. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa lei veio com a ideia de tornar as penas mais severas, ou seja, o legislador veio com a mão pesada, pesadíssima, para os crimes de natureza sexual, especificamente, principalmente com natureza relacionada a crianças e adolescentes. E aí a gente tem que entender algumas mudanças promovidas, vamos organizar isso para entender e depois alguns detalhes que poderão ser objeto de questões na nossa prova da OAB. A primeira alteração se deu no artigo 217-A, o famoso crime de estupro de vulnerável, e foram alterações apenas nas penas. E a gente vai ter aumento significativo de pena em todas as formas ali ligadas ao estupro de vulnerável. Vamos ver aqui, ó, artigo 217-A, que no seu caput possuía pena de reclusão de 8 a 15 anos, passou agora a ter pena de reclusão de 10 a 18 anos e multa. Então, uma alteração significativa no artigo 217-A no seu caput e que, obviamente, vai gerar repercussão importante para nossa prova. Mas antes disso, vamos ver os parágrafos. Olha aqui, também sofreram alterações. O parágrafo 3º, que passou a ter pena que antes era de reclusão de 10 a 20 anos, para pena de 12 a 24 anos e multa, quando do estupro de vulnerável resulta lesão corporal de natureza grave. E logo em sequência, o parágrafo 4º, se resulta morte da conduta do estupro de vulnerável, que a pena mudou de 12 a 30 para 20 a 40 anos e multa. E aí a pena mais alta do Código Penal, equivalente aí à pena do feminicídio também, que foi aumentada recentemente. Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que pode ser perguntado na prova da OAB para esse tópico. E na verdade vai valer também para as demais alterações que eu vou mostrar. E aqui, atenção, quando se tem alteração de pena elevando os parâmetros, normalmente a prova da OAB, ela não vai querer que você fique decorando assim valores, quanto é aquilo, quanto é isso, ficar ali decorando. Não. Ela vai pedir exatamente para você entender as repercussões dessa alteração no plano da aplicação da lei penal no tempo. E aí a gente tem que lembrar que, para a aplicação da lei penal no tempo, considera-se o crime praticado na data da conduta. E a partir desse momento, a gente sabe que qualquer lei penal que venha para alterar, para modificar a norma para mais, a punição para mais, criando o crime, punindo de forma mais severa aquele fato, é irretroativa. E, portanto, aqui nós estamos falando do princípio da irretroatividade da lei penal. E, obviamente, lembrando que a lei penal só pode retroagir quando for mais benéfica. E isso está expresso no artigo 2º do nosso Código Penal. Temos aí retroatividade e a retroatividade de leis penais benéficas como princípios fundamentais de direito penal. Então, fique atento para pegadinhas quanto a esse assunto. Porque, na sua prova, se a conduta dos crimes que nós estamos narrando que foram alterados com as suas penas aumentadas pela Lei 15.280 tiverem a data da prática da conduta anterior a essa lei, não poderão incidir nesse fato as novas penas aumentadas. Logo, essas novas penas, não só do estupro de vulnerável, como dos crimes que eu vou mostrar para vocês agora a seguir, essas novas penas só serão aplicáveis para fatos praticados
nados praticados após a data da publicação da Lei 15.280. Agora, essa lei, ela fez uma série de outras alterações no Código Penal. Na verdade, o Código Penal está parecendo um verdadeiro Frankenstein, né? Totalmente montado com partes encaixadas e acrescentadas ali, está cada vez pior para a gente conseguir acompanhar isso. Mas tivemos ainda alterações importantes aqui no artigo 218 do Código Penal, não só o 218 simples, mas também o 218A, B e C. Apenas alterações para aumentar a pena nesses crimes. Então, olha aqui, que o 218, que é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia, o desejo sexual de outrem, teve sua pena alterada. Era de reclusão de 2 a 5 anos e passou a ser 6 a 14 anos e multa. Uma alteração muito significativa, conforme nós falamos, o legislador realmente está com a mão pesada, bem pesada. Agora, vamos lá, a gente vai falar de outra alteração de pena, do 218A do Código Penal. E esse crime, que era de praticar ato sexual na presença de menor de 14 anos, ou induzi-lo a praticar, a presenciar a conjunção carnal, outro ato libidinoso, para satisfazer a lascívia de alguém, esse crime teve a pena aumentada também. Olha aqui, temos aqui o artigo 218A, que tinha pena de reclusão de 2 a 4 anos e passou a ter uma pena de 5 a 12 anos. Também uma mudança bem considerável. Assim como a que veio no 218B, que é um crime muito particular de submeter, induzir e atrair a prostituição ou exploração sexual a alguém aí menor de 18 anos. E aqui a pena também sofreu um aumento significativo. A pena do 218B, ela tinha previsão de 4 a 10 anos e passou a ter pena de 7 a 16 anos. O artigo 218B também sofreu uma alteração relevante. Então nós temos alteração no 218 puro e simples, 218A, 218B e finalmente, acho que a alteração que mais vai gerar polêmica, do 218C. Olha o que diz o 218C aqui. É um crime muito grande com várias condutas e que se misturam, além de você oferecer, trocar e disponibilizar, etc. Imagens de estupro, né, de prática de ato sexual, de estupro, de vulnerável ou estupro comum, você tem também a divulgação de imagens sexuais, vídeos, quaisquer, sem autorização da pessoa. E a pena era de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Agora a pena mudou, olha aí, 4 a 10 anos e multa, se o fato também não constituir crime mais grave. Mas aí, aonde que eu quero que você tenha atenção? Por quê? Isto poderá gerar problemas futuros e, aliás, já vai gerar problema. Não só para você fazer a sua prova da OAB, mas também já vai gerar problema de jurisprudência, porque há divergências aqui quanto à situação da aplicação das normas do ECA. O que acontece? Quando a gente fala dessa previsão do 218C, havia a previsão mais severa do que a prevista no Código Penal, quando essas condutas eram praticadas em relação a criança e adolescente. Agora, a previsão genérica do 218C ficou com a pena maior do que as previsões para o ECA, para a mesma situação no ECA condutas praticadas contra crianças e adolescentes. Então, a pergunta agora é: o que fazer? A gente vai aplicar o ECA, que tem pena menor quando essas condutas forem relacionadas a crianças e adolescentes, por conta de um princípio chamado princípio da especialidade. De novo, atenção, porque a gente sabe que a norma especial prevalece sobre a geral, ou a gente vai dar prevalência à proteção mais efetiva constitucionalmente estabelecida para crianças e adolescentes, ignorando a norma especial do ECA e aplicando essa nova pena do 218C também para a hipótese de menores, de adolescentes e crianças que sejam vítimas dessa conduta. E aí, essa pergunta não tem resposta correta e imediata. É uma questão de interpretação da norma
norma se vai prevalecer o princípio da especialidade ou a tutela mais efetiva para a proteção de crianças e adolescentes estabelecidas na Constituição. Vamos aguardar. Agora, tenham calma, porque essas normas, todas essas alterações para perguntas na sua prova da OAB, para você obter a sua carteira da OAB, via de regra vão focar na irretroatividade dessas penas mais severas para que você acerte questões na sua prova. Tranquilidade, mais uma lei, mais uma novidade para você que vai fazer a prova da OAB. Valeu!